Olá, agora nós vamos falar de um assunto muito interessante que é a impugnação ao registro de candidatura, principalmente nos termos da famosa lei da ficha limpa. Bom, vamos começar então. A ação de impugnação ao registro de candidatura. A indicação do partido em convenção torna o cidadão, o sujeito pré-candidato, fazendo desde aí surgir alguns direitos próprios da sua condição. Seu direito a pedir o registro se torna, por assim dizer, incólume a qualquer circunstância, podendo fazê-lo inclusive individualmente, caso o partido esqueça de apresentar a documentação. Após a indicação, não pode haver um ato unilateral do partido para revogar o registro ou impedi-lo, confrontando o pré-candidato com motivos quaisquer natureza, não jurídicos ou buscando sua substituição não consentida. Então, a ação de impugnação ao registro de candidatura é um instrumento jurídico para impedir o acesso de candidato ao registro, fulminando de pronto seu êxito no pleito eleitoral. É utilizado como fundamento na inadequação de candidatos aos requisitos exigidos, sejam legais ou constitucionais, como a ausência de condição de elegibilidade e a presença de uma causa de inelegibilidade ou irregistrabilidade. Há uma dupla razão para a necessidade do pleito atender aos requisitos. Primeiro, a primeira razão é que a prova de que o candidato ostenta condição legal para estar na disputa. E a segunda é que o eleitor pode identificar seu candidato, evitando que se confunda pelo nome, número, foto na hora da votação. Então, uma razão mais jurídica e a outra razão mais evitando que o eleitor se confunda na hora de haver a votação. O dispositivo legal que trata a ação de impugnação ao registro de candidatura é o artigo 3º e seguintes da Lei Complementar 64 de 1990, que é a chamada Lei das Inelegibilidades. Essa lei foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. E também nós temos dispositivos importantes que são as resoluções e as súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. A ação de impugnação ao registro de candidatura tem natureza declaratória, o que vale dizer por si só que não equipara a título de inelegibilidade, como é o caso da ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIJE. A causa de pedir é o reconhecimento da inelegibilidade ou a ausência de condição de elegibilidade, previstos no artigo 14 da Constituição Federal e na Lei Complementar 64 de 1990, já dita a Lei das Inelegibilidades, como consequente deferimento do registro, classificando-a como natureza administrativa e declaratória, não constitutiva, nem tampouco condenatória, portanto, servindo como meio de reconhecer que o cidadão está inelegível. O cabimento dessas ações segue as mesmas instâncias do próprio registro de candidatura. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, quando nós estamos falando de candidato a presidente ou vice-presidente da República. Os tribunais regionais, quando se trata de candidato a senador, governador, vice-governador de estado e do Distrito Federal, deputado estadual, deputado distrital e também no caso de prefeito, vereador e vice-prefeito, a competência é dos juízes eleitorais, lá das zonas eleitorais. É importante também que a gente faça um fluxograma que eu vou fazer aqui a partir do registro de candidatura para campanhas municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, acompanhe comigo o fluxograma. A partir do registro, os partidos, coligações ou candidatos, além, é claro, do próprio Ministério Público Eleitoral, têm 5 dias para impugnar, para apresentar a impugnação, fazer o protocolo da impugnação ao registro de candidatura. A partir da impugnação, contam-se 7 dias para que o candidato impugnado faça sua defesa. Então ele tem 7 dias corridos, que não se interrompe esses prazos nem em feriado, nem em final de semana, em nenhuma circunstância, para que ele apresente à Justiça Eleitoral a sua defesa, dizendo: olha, eu não estou inelegível.
Passado esse período, o processo já vai diretamente ao Ministério Público Eleitoral, que dá o seu parecer, a sua cota ministerial. E o processo é encaminhado ao juiz eleitoral, que vai fazer a sentença, que vai proferir essa sentença, dizendo se o sujeito está ou não inelegível. A partir dessa sentença, cabe recurso no prazo de 3 dias ao Tribunal Regional Eleitoral. Chegando o processo no Tribunal Regional Eleitoral, será sorteado um relator, fará o relatório, o lerá no plenário, será possível a sustentação oral em defesa do candidato impugnado perante o plenário do Tribunal Regional Eleitoral e naquela ocasião o plenário decidirá se o candidato ele está inelegível ou não, ou seja, ele vai decidir se vai deferir ou indeferir o registro de candidatura. Também da decisão do Tribunal Regional Eleitoral cabe recurso quando haver uma divergência jurisprudencial ou uma afronta ao texto legal ao Tribunal Superior Eleitoral, também no prazo de 3 dias. Portanto, esse é o fluxograma que deve ser seguido. Nós utilizamos como exemplo a eleição municipal para que você perceba como é que funciona a cadeia recursal quando há a impugnação do registro de candidatura.